Cheguei! Hello! Como você está? Bem? Eu tô bem também, graças a Deus. A chuvinha tá boa caindo aqui fora. Tá todo mundo animado, né? Porque agora as flores vão ter mais vida, o ar fica mais respirável e a gente fica mais feliz. Cheguei! Olha, hoje é o 10º dia da nossa advocacia autoral. Hoje é a nossa 10ª aula. E olha só que interessante, né? A abertura das vagas do curso Advocacia Magnética foi um sucesso, foi antecipada. Então, desde terça-feira, né, a gente abriu as vagas e o pessoal tá fazendo, os feedbacks estão sendo muito bons. E eu tô esperando você lá, né? Não sei ainda por que você não se matriculou, porque tá com 50% de desconto. O preço de lançamento está a 497, mas o preço original é 994. Então, assim, 497, 49,70 em 12 vezes, né? 12 vezes R$ 49, pode parcelar em vários cartões, pode pagar à vista no boleto, pode pagar à vista no cartão, aí você escolhe a forma de pagamento. Fernanda, mas por que eu tenho que me matricular no curso de Advocacia Magnética? Porque se você se matricular lá, você vai profissionalizar a gestão da sua advocacia. Se você vier nessa jornada comigo, eu vou mostrar para você como a advocacia pode ser leve, pode ser rentável, pode ser profissional. Quando você estiver crescendo a sua advocacia, você vai ter chances de ter o curso Gestão de Pessoas. E lá dentro do Gestão de Pessoas, você vai entender qual o melhor momento de contratar alguém, como fazer o recrutamento e seleção, como fazer o desenvolvimento do trabalho, tudo bem, Flávia? Como fazer o desenvolvimento do trabalho, das escolhas do profissional, do desenho do perfil da sua empresa, das escolhas do profissional. Você vai fazer, por exemplo, o curso Gestão de Carreira, que é quando você entende como funciona a sua percepção, o desenvolvimento da sua personagem, né, da sua pessoa, para que você alcance os cargos e funções que você almeja. Se você hoje é um advogado solo, gestão de carreira vai te dar uma percepção de para onde você está levando a sua advocacia. E aí, por exemplo, sendo advogada solo, você vai ter chances de identificar se a sua carreira vai se perfazer sendo advogada solo infinito, ou se você vai começar a delegar. E o curso em si da advocacia magnética vai mostrar para você gestão financeira, os cálculos que você precisa fazer para precificar os seus honorários. Vai mostrar para você gestão de inadimplência. Então você vai ter negociação tanto da inadimplência para gerir a sua carteira de clientes, quanto a gestão, a negociação em sala de audiência. Então você está ali com um processo trabalhista, um processo civil, você vai ter como analisar quais são as questões que devem ser observadas desse processo para que você tenha os resultados que você almeja. Olha só que interessante, né? A gente tem também um módulo que fala sobre produtividade da vida real. Então nós sabemos que há muitos planos, né, de produtividade, tudo bem, Gladys? Muitos planos de produtividade, de desenvolvimento. E aí ali você vai ter a percepção de quais planos são esses, de como que você faz para fazer a sua identificação da sua questão financeira render, ser mais palpável, ser mais da sua produtividade, ter mais resultados. Por exemplo, num dia nublado como o que está hoje, neurologicamente falando, a tendência natural da gente é querer ficar mais depressivo, mais introspectivo.
Isso quem fala é a psiquiatria, é a psicologia. Existem estudos que comprovam que tempos assim mais nublados deixam as pessoas mais introspectivas, mais caladas, mais centradas. Então, se você, por exemplo, vê a previsão do tempo e sabe que vai chegar um tempo assim, você se reconhece na sua vida e sabe que você é passível de sim sentir essa depressão, essa introspecção maior nesse período, o que você faz? Você se organiza para trabalhar melhor em determinados outros períodos. Entendeu? Fernanda, mas não é muito subjetivo isso aí? Você não está viajando? Quer dizer então que eu vou trabalhar assim? Não, gente. Tudo influencia, todo o universo influencia nos nossos resultados, nas nossas percepções de ação para agir ou para reagir. Aí você tem o seu ciclo menstrual, aí você tem o ciclo lunar, aí você tem o seu ritmo de produtividade. Fernanda, eu não acredito em nada disso e é um curso de astrologia? Não, não é astrologia, tá? Mas assim, eu não acredito em nada disso, eu quero uma coisa mais prática. Então, ali a gente faz um rastreador de hábitos para compreender como o seu sistema biológico funciona. Então, de repente, o seu sistema biológico, você é mais produtiva na parte da tarde. Então, se você reconhece, já sabe que você é mais produtiva na parte da tarde, você leva as questões mais técnicas para a parte da tarde. Então, você percebe o quanto é importante essa autopercepção para você ter um resultado maior, para você gerir melhor o seu trabalho e a sua produtividade? Então, se faz fundamental que a partir de agora você desenhe, você configure melhor, rastreie melhor. E lá no curso você tem esquemas, né, de planejamento, esses rastreadores, tudo em PDF para você imprimir e já fazer. Para você já ter a realização, assim, você não precisa tudo mastigado, sabe? Você não precisa ficar pensando muito, criando firulas, não. Tá tudo bem desenhado, bem estruturado, bem mastigado para você ir lá e fazer o que precisa ser feito. Entendeu? Bom, fiz o merchan da Advocacia Magnética. É o meu curso mais prático, mais profissional, no sentido de que assim, foi bem desenhado dentro do que vocês me passaram. Ao longo desses um ano, né, que eu venho trabalhando a jornada da advocacia, com curso gratuito, ao longo desse tempo eu venho ouvindo os feedbacks de vocês e consegui estruturar e desenhar o curso Advocacia Magnética pensando na experiência desses 13 anos como advogada e desses 18 anos como mentora. Nesse período em que eu fui mentora, eu consegui desenhar uma estrutura de tal forma que eu pego você pela mão no primeiro dia da aula, no primeiro dia de aula, e vou te direcionando para aquilo que é importante, para aquilo que você precisa fazer. Então assim, só vem porque você realmente vai gostar, tá? Dentro do curso a gente vai ter, como eu já falei, os bônus, né? Da gestão de pessoas, gestão de carreira. A gente tem um módulo só sobre oratória e comunicação assertiva, que é como você lidar com as pessoas. Então assim, você tem que entrar no curso porque ele tá lindo de viver. E a oportunidade é essa, R$ 497 à vista, né? Ou 12 vezes de R$ 49,70. Eu acho, assim, eu não ficaria de fora, né? Porque é um curso prático, porque é um curso necessário e é um curso que vai te tirar do ponto A que você está hoje e vai te levar para o ponto B, que é fazer com que a sua advocacia esteja mais clara para você, o desenho, o norte da sua advocacia esteja mais configurado, tá bom? Na advocacia autoral, que foi o período que nós ficamos aqui durante esses 10 dias, hoje é o 10º, a gente trabalhou a questão da sua identidade na aula 1. Então a gente viu que a identidade que você desenvolve sobre você mesmo é a visão que você tem sobre você. Então a visão que você tem sobre quem você é. E aí, quando você faz essa introspecção, quando você faz esse aprofundamento de olhar para si mesmo,
de forma mais objetiva e concreta. Você tem chances de perceber se você está no lugar em que você desenhou para estar, em que você determinou para estar. Ou se você está em outro local. Se você está em outro local. Como assim outro local, Fernanda? Se você está, por exemplo, vivendo, quem tem filhos, vivendo no mundo, tudo bem, Sabrina? Quem tem filhos, vivendo no mundo em que você já não sabe mais, não reconhece mais os seus gostos, os seus interesses, porque você está vivendo no gosto e no interesse dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. Ou então você está vivendo no padrão de acordar, pegar trânsito, trabalhar, voltar para casa, fazer comida e assistir novela e dormir. Aí, se você está vivendo essa vida, você pode estar perdida da sua identidade. E como é que a gente resgata a nossa identidade? É silenciando por um instante, a gente silencia por um instante todos os ruídos internos e externos, e aí a gente reconhece e enxerga qual é a nossa própria voz. Quando você faz isso, você não se sente mais deslocada, você não acha mais que você está ocupando um espaço que não é seu. Aí eu trouxe Fernando Pessoa para deixar muito claro que se você vive uma vida que não escolheu, em algum momento esse preço vai ser cobrado de você. Seja no momento da morte, que é o que a gente vê com mais facilidade, né? As pessoas que estão morrendo ficam, nossa, eu deveria, poderia. Seja no momento em que você tem uma ruptura, e aí você olha e fala, caramba, porque eu não fiz antes, ou porque eu não segui antes, ou porquê, tá? Então a minha proposta para você, nessa primeira aula que nós fizemos, foi que você fizesse um mergulho para você mesmo e enxergasse o que fez você brilhar os olhos quando você decidiu ser advogada, quando você decidiu ser advogado. O que te fez olhar diferente? O que te fez querer estar ali? O que te fez decidir por essa profissão? Quando você tem essa visão, quando você tem esse olhar, você tem mais chances de ter resultado, tá? A gente viu na aula 2 o vilão. E aí a gente viu que o vilão é a interferência que você deixa entrar e permanecer na sua vida. Seja a interferência externa, seja a interferência interna. E aí a gente fez o desmembramento dessas interferências. A interferência externa é aquela na qual as pessoas no seu entorno meio que decidem a sua vida. Então, vamos supor, você vive uma vida romário, né? O que é uma vida romário? É aquelas que ficam esperando a bola cair no pé para dar aquele chute. Se a bola não vier até ele, o jogo pode estar péssimo, o jogo pode estar o melhor, o jogo pode estar do jeito que estiver, ele não sai dali, ele está plantado na cara do gol, porque se a bola vier para ele, ele decide. Se a bola não vier para ele, aí foi o acaso, aí foram os outros, entende? Então, quando a gente enxerga como nós estamos conduzindo a nossa vida, a gente tem chances de decidir se a gente quer continuar assim, parado, inerte, reativo, ou se a gente quer ser protagonista, se a gente quer assumir a liderança, se a gente quer ser aquela pessoa que define, que decide o jogo, mas porque vai buscar a bola e traz ela, né, o campo inteiro, do que aquela pessoa fica ali esperando o acaso ajudar ela, tá bom? Aí a gente viu que a falta de organização, a falta de uma rotina clara, interfere cria os seus ruídos internos, as suas interferências internas. Se você às vezes está fazendo, como eu falei para você, acorda, pega trânsito, vai trabalhar, depois volta, faz comida e assiste novela, esse pega trânsito, você podia estar fazendo o que você quer para mudar de repente de trabalho que você não está satisfeito ali. Porque não é decidir, odeio esse trabalho, não quero mais, tchau trabalho, tchau mundo. Não, você tem conta para pagar, os boletos vão vencer, você tem responsabilidade.
Você não pode deixar na mão a sua empresa porque simplesmente você acordou de ovo virado, né? Você precisa ter responsabilidade. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai pegar a informação necessária e vai colocar em prática. Então, você vai organizar a sua rotina de tal forma que você tenha a produtividade, lazer, ócio, silêncio, tudo isso aumenta a sua produtividade. Então, ter momentos em que você vai assistir novela não tem problema. O problema está em todos os dias você ter aquele período para assistir novela. Olha quanta vida você está deixando na mesa, né? Quanto tempo você está desperdiçando. Pegar um dia e maratonar a série não tem problema. O problema está em todo sábado você ficar das 10 da manhã à meia-noite assistindo e maratonando séries. Então o problema está naquilo que excede os resultados que você quer alcançar. Eu quero alcançar X resultados, eu quero ter uma vida X, Y. E aí você vai lá e começa a desenvolver rotinas que te levam para o lado oposto do que você quer. Nesse caso, você não está levando a sua vida para mais, para você crescer. Você está minando a sua vida, você está trazendo a sua vida para um lugar que não te interessa. Tá bom? Então a proposta é essa. E a gente viu também que essa pressa toda que a gente desenvolve, na verdade é uma imaturidade, que a gente precisa amadurecer a nossa cabeça para entender que esse jogo aqui da advocacia é um jogo de longo prazo. Não pela morosidade do judiciário, né, Antônio? Não pela morosidade do judiciário, mas sim porque você quer ter uma advocacia estruturada, bem gerida, para te dar recursos, para te dar lucro, para fazer você chegar onde você quer. Então a proposta é que você comece a enxergar o que te distancia do seu ideal e o que te aproxima. O que te aproxima, você vai começar a trazer mais do mesmo. O que te distancia, você vai deixar ir para lá, você vai deixar passar. E aí pode ser relacionamento, pode ser amizade, pode ser familiar, pode ser hábitos, pode ser o que for. A gente precisa entender, detectar para mudar. Você detecta para mudar. Ok? Aí a gente viu na terceira aula que existe o tal do medo. E aí, Joana, quando a gente fala do medo, a gente está falando assim, o medo que trava as nossas reações, o medo que trava as nossas ações. Eu quero fazer X, mas e se os outros não gostarem? E se os outros não quiserem? E se ninguém curtir? E se ninguém gostar? E se? Você começa a aumentar o bicho-papão, que já é nativo em você. Você começa a aumentar esse bicho-papão para fazer esse bicho-papão diminuir o seu resultado, diminuir o seu retorno. Então, quando você pega aqui essa questão do medo, você tem medo de se expor, você tem medo da opinião alheia, de críticas, você tem medo de dar errado, você tem medo de não estar preparado. E aí a gente falou na aula 3 que a síndrome do impostor, ela é natural e ela é necessária porque aí você se prepara, mas ela não pode limitar você. A gente viu que quem não tem a síndrome do impostor é aquela pessoa que já é o próprio impostor. Uma pessoa que não tem insegurança, será que eu estou fazendo certo? Que nunca se pergunta, nunca se questiona, será que eu estou fazendo certo? Será que é assim mesmo? Ai meu Deus, e não sei o que. Aquela pessoa que não se pergunta, que não se permite se questionar, é uma pessoa que, assim, esse excesso de autoconfiança faz você deixar brechas e portas abertas e rabinhos que podem ser puxados depois. Então é natural sentir a síndrome do impostor. Não é natural permanecer com ela e ela dominar você. Ou seja, eu sou uma fraude, meu Deus, vão me descobrir. Isso não é natural. É natural eu sentir insegurança. Será que eu estou no caminho certo?
Será que isso estrategicamente é certo mesmo? Será? Isso é natural, sabe? Essa dúvida é natural. Permanecer na dúvida e se afundar e casar com a dúvida, aí não é natural. Aí você pode buscar ajuda de psicólogo, de coach, de terapeuta, de psiquiatra, você pode buscar ajuda. A mentoria te direciona, né? A mentoria leva você, te dá clareza do momento em que você está e te direciona para onde você quer chegar. Mostra os caminhos, os percalços. Entende? Então você tem formas de fazer com que você cresça a partir dos filtros que você tem. O filtro cognitivo, que é o da sua racionalização, e o filtro da realidade, do que você está vivendo ali, do seu panorama. Às vezes você está interpretando a sua realidade de maneira equivocada. Aí eu trouxe o exemplo do estudo que houve nos Estados Unidos com crianças de 15 meses. Eles pegaram essas crianças, passaram tinta no nariz delas e colocaram elas na frente do espelho. Imediatamente as crianças iam tirar a sujeira do nariz do espelho. Tudo bem, Luciana? Então imediatamente as crianças iam tirar. Por que esse estudo é tão importante e eu venho repetindo ele ao longo desse curso? Porque esse filtro da realidade que a gente faz, da nossa autopercepção e da percepção dos que estão ao nosso entorno, ela pode estar distorcida. A gente sim pode estar projetando a nossa percepção no olhar do outro. Então quando eu vou tirar a tinta do nariz no espelho e não em mim, eu estou, na verdade, não me reconhecendo. Eu não reconheço aquela figura que eu estou vendo diante do espelho. E se eu não estou me reconhecendo, se eu não estou reconhecendo aquela figura que eu vejo diante do espelho, significa que ou eu não desenhei onde eu estou hoje, isso foi o acaso que me trouxe, então onde eu estou hoje, com quem eu estou, como eu estou, eu não desenhei. E se eu não desenhei isso, sabe o que acontece? Significa, Renato, que na verdade não é minha realidade. É a realidade do outro, é a realidade do acaso. Então eu não me vejo ali. Aí você sente dor de cabeça, você sente burnout, você sente síndrome do pânico, sim, ansiedade. Você sente tudo isso. Por quê? Porque o corpo grita, né? Querendo liberar, querendo soltar aquela pessoa que você sabe no fundo que é. O corpo quer falar, Fernanda, você é outra. Fernanda, você é assim, você é assado. E não essa pessoa que tá ali vivendo, tô aqui, entendeu? Então, quando a gente analisa concretamente, né, Luciana? Quando a gente analisa concretamente como nós estamos reagindo, enxergando e interagindo com o mundo, a gente consegue olhar e falar assim, peraí, mas e a Fernanda nesse mundo todo aí, nesse mundaréu? E a Fernanda, né? Então, é você olhar para você agora e fazer essa análise, tá? Na aula 4, a gente viu que muitas vezes você começa a ganhar dinheiro, muito dinheiro, e o mundo dá mais do mesmo. Quanto mais dinheiro você ganha, mais dinheiro você tem. Quanto mais dinheiro você ganha, mais dinheiro você tem. É impressionante quando você começa a fazer essa roda girar. E aí você ganha muito dinheiro aqui e perde aqui. Ganha aqui e perde aqui. Por que existe isso? Porque, na verdade, você não consegue superar as crenças de escassez que você desenvolveu lá no passado. Então, por exemplo, eu não cobro consulta porque eu acho que ninguém vai pagar. Quando você fala assim, eu acho que ninguém vai pagar, primeiro, você não está dando chance para o seu cliente, né, mostrar o poder aquisitivo que ele tem. Segundo, você está se balizando no sentido de que você não merece receber pelo conhecimento que você adquiriu. E aí, quando você começa a olhar mais profundamente, por que ele não vai pagar? Por que ninguém vai me pagar? Se tem escritório de advocacia que cobra R$1.000 a consulta por hora,
Por que que eu não consigo cobrar R$ 100 uma consulta inteira? Por quê? Como assim? Aí quando você começa a se questionar, além de a si mesmo, você começa a enxergar melhor a realidade. O que a Luciana está falando aqui, tem dó do cliente. Quando você tem dó do cliente, na verdade é mais um reflexo do que você acha que vale. Você começa a achar e falar assim, ai coitado, ele não vai conseguir me pagar. Então por que você está trabalhando com esse cliente? Será que não é o momento de você escolher outro tipo de cliente? E aí se você tem dó desse tipo de cliente, por que você não escolhe fazer pro bono para esse tipo de cliente? Entende? Quando você estipula uma regra na sua advocacia, não cobrarei consulta, você tá, vou usar um termo pesado, tá? Você tá prostituindo o mercado, porque aí, a fulana de tal não cobra e o outro cobra. Você tá diminuindo o mercado, né? Porque você tá deixando o mercado bem raso. E ao mesmo tempo, sabe o que acontece? Você tá se desvalorizando. Você tá dando informação de ouro de graça. E aí assim, por que a sua informação não vale? 5 anos de faculdade, pós-graduação, cursos, o tempo que você estuda, não vale. Não vale. Isso tem mais a ver com crenças que a gente tem de não merecer o dinheiro que está por vir. Então, entrou o dinheiro, sabe o que eu faço? Eu tenho que gastar. Entrou o dinheiro, sabe o que eu faço? Eu preciso... Ai meu Deus, eu tenho medo de perder, eu tenho medo de perder, eu tenho medo de perder. Esse medo de perder, isso é escassez. Aí quando você vai buscar lá na primeira infância, você descobre que você tinha muito medo de destoar daquele local. Porque você foi muito pobrinha e você só tem amigos pobrinhos, a sua família é pobrinha e você é a única que está se destacando. Eu vou falar por mim. Eu sou uma pessoa que nasci de uma família muito pobre, passei fome. Passar fome da barriga doer e não ter realmente o que comer, tá? Então assim, passei fome. Quando eu chego hoje, né? Hoje não, quando eu chego lá com 30 anos, gente, com 30 anos eu era empresária, professora e já era advogada. Então assim, eu já tinha um patamar de status inimagináveis para mim, para minha família, para o meu entorno, para os meus, inimagináveis. Então quando eu destoei muito, quando eu cresci muito, eu destoei daquele grupo. E aí a escola estava me dando muito dinheiro, eu estava ganhando muito dinheiro. Por quê? Porque a minha escola, desde 2004 eu tenho uma escola de cursos profissionalizantes e eu tinha muitos alunos, eu cheguei a ter 3 mil alunos dentro do mês, assim, dentro da escola, ao mesmo tempo, simultâneos. Eu ganhava muito dinheiro. Aí sabe o que eu tinha que fazer? Eu tinha que gastar, sabe por quê? Porque, ai meu Deus, eu tô aqui no restaurante de R$ 500 e minha mãe, ai tadinha, tá lá. Aí eu vinha, ajudava minha mãe e aí acabava o meu dinheiro. E aí eu ajudava minha mãe, aí eu tinha que ajudar meu irmão, aí eu tinha que ajudar o tio, aí eu tinha que ajudar o primo. Aí eu ficava assim, meu Deus. Aí os meus amigos, eu fui crescendo, os meus amigos foram ficando no patamar que eles estavam, né? Então eu fui crescendo. Meus amigos falavam, nossa. Aí eu chegava normal, igual os meus alunos, você é empresária. E eu gosto de viajar? Nossa, você foi viajar. Eu sou daquelas que eu faço viagem a cada 2 meses. Aí a pessoa fala, nossa, mas tem gente que não viaja uma vez por ano. E não por falta de dinheiro, mas por falta de organização e achar que não merece. Não posso parar. Se eu parar, o mundo explode, né? Eu já fui dessas, de não poder viajar, porque eu achava que eu não tinha direito de tirar férias. Porque se o dono não tá ali, o gordo não engorda, o boi não engorda. Então veja, quando eu virei aquela pessoa que destoou, eu comecei a me auto-sabotar. Eu comecei a cobrar menos dos clientes. Eu comecei a não cobrar os inadimplentes. Eu comecei a negar casos grandes, bons. Ah, não, olha, não vou poder fazer. Mas não é que eu não vou poder fazer, é que eu não podia fazer porque senão eu ia ganhar mais. E se eu ganhasse mais, eu não ia saber lidar. E aí eu precisei trabalhar,
Foi isso que a Luciana está falando, trabalhou as próprias crenças. Eu precisei trabalhar minhas crenças de merecimento, de reconhecimento, de escassez. Porque quando você passa fome, você acha que tudo vai acabar a qualquer momento. Então você acaba comendo mais, porque vai que não tem amanhã, né? Essas memórias, elas reverberam na nossa cabeça. Elas estão impregnadas nas nossas células. E aí a gente tem que... Ufa, peraí, deixa eu sair tô me afogando, deixa eu sair. A gente sai do caos e a gente olha no entorno e fala, opa, peraí. Eu posso ajudar minha mãe, eu posso ajudar o tio, o irmão, eu posso ajudar. Se eu tenho condições, eu posso ajudar. O dinheiro é para isso. Eu ouvi uma frase esses dias que fala assim, se você acha que dinheiro não é bom, é porque você não ajudou o suficiente, né? Porque você não doou o suficiente. Porque, veja, na minha infância eu passei fome, eu tinha pessoas que me davam comida. Então, assim, essas pessoas tinham mais dinheiro. Olha só como o coração delas, né, se enchiam de amor, porque elas estavam ajudando crianças que elas sabiam que passavam fome. Então, hoje, nesse momento pandêmico, por exemplo, eu adotei algumas famílias para ajudar. Por quê? Porque eu tinha condições e porque eu sei qual foi a realidade, o panorama real desse momento que a gente viveu, né? Eu estava aqui confortável na minha casa, podendo não sair, podendo declinar de clientes e coisas que eu tinha que fazer, que chegaram até mim. Eu pude fazer isso confortavelmente, mas teve pessoas que não puderam. Então, quando você fala assim, dinheiro não é bom, mas ganhar muito dinheiro corrompe a pessoa. Não, ganhar muito dinheiro só convalida quem a pessoa é. Quando a pessoa tem muito dinheiro, aí você vai convalidar. Porque se ela for muito boa, ela ajuda. Se ela for muito ruim, mesquinha, ela guarda tudo só pra ela e só ela tem que usufruir aquilo. Entendeu? Então, não é o dinheiro, não é o poder. Eu já vi muita gente ganhando poder. Eu tinha um patrão, fazendo uma vírgula, eu tinha um patrão que explorava os funcionários até o último fio de cabelo. Explorava mesmo, sabe? Explorava e assediava moralmente. Era um patrão horrível, era uma pessoa horrível, desprezível. E aí, sabe o que ele fazia? Ele dava cargos de renome, ele dava cargos grandes para as pessoas. Nessa época eu era professora nessa escola, era uma escola, eu era professora nessa escola e ele me tratava assim, me colocava no pedestal, porque eu me impunha, né, eu me fazia respeitar. Hoje eu não admitiria trabalhar num lugar desse, porque se o ambiente é ruim, você não pode estar ali, né, porque de certa forma você se contamina, ou você convalida aquilo, né. Hoje eu sairia com a minha percepção. Mas eu olhava aquilo, como ele tratava as pessoas, como ele denegria, humilhava. E aí ele pagava salários irrisórios. E aí ele dava nome de cargos. Ele dava poder para as pessoas. E certa vez eu falei assim para ele, mas por que o senhor está dando, né? Por que o senhor dá tantos cargos assim? Eu perguntei, eu era nova, eu tinha 21 anos, 22. Aí eu falei, por que o senhor dá tantos cargos assim, né? Com esses nomes? Aí ele falou assim, Fernanda, porque as pessoas gostam de poder. As pessoas gostam de poder. Se você falar pra ela que ela é Blaster Master, presidente ultra top das galáxias, ela faz o que você quiser e você não precisa fazer mais nada. Você senta aqui, ó, fica aqui e ela faz. Gente, o que eu conheço de gente que trabalha nessa base, tanto o empregador que fica dando nome, olha, você é gerente More Blaster Ultra, dá nome. Aí a pessoa trabalha que nem um camelo por aquele nome. Quanto pessoas que ficam buscando o nome. Não, eu preciso ser gerente Ultra Blaster, preciso ser gerente Ultra Blaster. E aí quando você vai ver, o desempenho dela é aquém do cargo que ela tá. Por quê? Porque ela corre atrás do nome. Ela é capaz de fazer qualquer coisa pelo nome, pelo poder. Então, na verdade, assim, não é o poder, não é o dinheiro que corrompe a pessoa. É a pessoa que quando chega ali se vê com condições de mostrar efetivamente quem ela é. A gente volta lá para a aula 1, na sua identidade. A sua identidade sempre esteve aí. Você que não reconhece ainda,
se ela é real ou se ela é criada. A sua identidade sempre esteve aí. Você que não sabe se ela é real ou se ela é criada, né? Às vezes ela é só criada. A sua identidade foi só criada, sabe? Aquela pessoa boazinha demais, que ajuda demais, que tá sempre disponível. Ela pode ter sido criada. Por quê? Porque é confortável para você ser tolerada, ser aceita. É confortável. Você ganha alguma coisa aí sendo só aceita, tolerada. Entendeu? Você não tem perda, né? É café com leite. Então você precisa olhar para você e ver. Hoje dói para mim cobrar consulta? Por quê? Por que dói? Tem banca de advocacia que cobra R$1.000 a hora. Tem banca de advocacia que cobra 2.000, 3.000 a hora. Gente, vocês sabem que tem. E tem colegas de vocês aí, colega nosso, que não consegue cobrar R$50. Que acha que R$50 é muito. Ai, R$50 por R$50 eu nem compro. Só que R$50 complementa a água que você vai pagar. Complementa a luz que você vai pagar. Se você atender 4 pessoas de R$50 no mês, você já tem R$200 uma conta de internet para pagar. Entendeu? Então assim, é um negócio. Mas você só enxerga que a advocacia é um negócio quando você aprende a gerir, né, Débora? Quando você aprende a gerir a sua advocacia. Enquanto você fica brincando de advogar, você é só um mero advogado, uma mera advogada. Você tem que ter as questões técnicas e as questões de empreendedor, as questões de trabalhar, as questões de saber como você trabalha. E aí a gente falou das práticas que deixam você pobre, né? Que mantém você nesse patamar mínimo, que você podia estar ganhando mais, mas você fica se contentando com o salário mínimo porque você tem essas práticas, você exerce essas práticas. A primeira delas é assim: eu preciso comprar hoje porque amanhã vai acabar. Então eu tenho que gastar. Não, tem que gastar, tem que gastar. Entrou o dinheiro, tem que gastar. Eu vi uma brusinha, eu vi um não sei o que. Saiu aí o iPhone 12, né? Saiu o iPhone 12, eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar, né? E aí você vai na impulsividade. E não entende que a sua advocacia é diferente. Totalmente diferente. Né, Débora? É isso. Muito obrigada que você está gostando de ouvir. Porque empreender é fundamental. Aí você tem a segunda parte, que você acha que a advocacia, além de você ter essa impulsividade, você acha que a advocacia é caixa rápido. Ou seja, você não tem uma gestão financeira do seu negócio. O dinheiro que você ganha hoje, ele serve, a conta que você tem hoje está sendo paga pelo dinheiro de ontem. E você não se dá conta disso. Porque você coloca o dinheiro ali tudo junto e misturado e você acha que aquele dinheiro de ontem é para pagar a conta de hoje. Na verdade, não é. Você tem que ter um fluxo de caixa. Você tem que organizar o seu caixa. Você tem que separar o seu caixa. A gente viu que há advogadas, eu vou falar de mulheres, há advogadas que até a maquiagem delas, elas compram com dinheiro da advocacia, tamanha profissionalização que elas têm. Por quê? Porque ela só usa maquiagem mais cara porque ela precisa estar com a aparência adequada para atender o cliente dela. Então ela entende que aquilo é um insumo da advocacia. Tá certo isso. Tá certo. Entendeu? Por que tá certo? Porque ela entende que é um insumo da advocacia dela. Se ela não estivesse ali trabalhando na advocacia, aquele seria um gasto pessoal. Como ela se maqueia para ir para a advocacia, então aquele custo é um custo da advocacia. Eu estou dando um exemplo bem banal, mas é para você entender o tamanho do profissionalismo que você pode desenvolver na sua advocacia. Entendeu? Eu tive a escola, né? E a escola, ela era num prédio muito grande lá em Osasco, num prédio bem grande, um prédio comercial de 2 andares, e no andar de cima era a minha advocacia. A advocacia pagava aluguel para a escola. Por que a advocacia pagava? Gente, saía do meu bolso, Fernanda, e ia pro meu bolso, Fernanda, tá? No final das contas é isso.
Mas por que que saía da advocacia para a escola? Porque aquele prédio era da escola. O aluguel era provisionado no custo da escola. Entendeu? Então a escola era locatária e a advocacia era sublocatária. Tem que profissionalizar. Parece loucura quando a gente fala de fora. Quando você enxerga de fora, você fala, ah, mas quando você está lá dentro, quando você está com a gestão redonda funcionando, você fala assim, ó, faz todo sentido. Porque é custo. E a sua advocacia não é seu caixa rápido. Não é. Você quer ir no McDonald's? Aí é 11 horas, você vai jantar no seu McDonald's. É sua conta física, não é conta da advocacia. Agora, você vai almoçar, a sua advocacia te paga auxílio almoço, né? Vale refeição, aí é outras coisas. Aí sim é o custo da advocacia. Mas tem que ter conta separada. Tem que ter visão separada. Tem que ter livro caixa. Tem que ter. Tem que ter. Aí eu pedi para você fazer o seguinte exercício. Hoje é dia 30 de outubro. Olha para o seu outubro e provisiona tudo que entrou. Anota tudo que entrou de dinheiro. Quanto que você ganhou nesse outubro? Quanto que você ganhou? Porque a água, a luz, telefone, internet, tudo isso você pagou esse mês, né? Teve boleto. Quanto que você pagou? Aí você anota. Quando você anota tudo que você pagou e tudo que entrou esse mês, se você levar um susto e falar, caramba, não entrou nada esse mês, reveja a sua captação de clientes. Reveja a sua prospecção de clientes. Você está pecando aí. Olha como clareia, né? Clareia. Aí você faz a análise e fala, não, entrou bastante dinheiro e na verdade está saindo muito dinheiro também. Você consegue enxergar onde está o dinheiro, onde está o furo ou onde está o acerto. Entendeu? Então faz essa análise, faz esse mapa para você entender qual que é o custo que a sua advocacia tem e qual que é o lucro que você tem. No final das contas, você vai ter o lucro. A retirada de lucro é sua. É sua, é para você. Entendeu? Mas você precisa criar esse eu imaginário, que é o papel do advogado. Se você não quer criar uma sociedade unilateral, você pega e desenha esse papel do eu advogado diferente. Então, a Fernanda advogada e a Fernanda pessoa física, né? Então, essa pessoa física tem um X de custo, essa pessoa jurídica seria uma pessoa jurídica, mas você quer manter a informalidade, ok. Essa pessoa jurídica tem esse X de custo. Quando você decidir profissionalizar mais, que dá o segundo passo, que é você se tornar uma advogada unipessoal ou uma sociedade de advogados, aí você já está mais estruturada. Você consegue profissionalizar mais, você consegue ir além. Entendeu? E faz isso. Aí a gente viu que a outra prática que deixa a gente pobre é não entender os custos, né? E aí eu coloquei aqui que eu não tinha me dado conta há uns anos atrás, e que quando eu descobri isso eu falei, nossa, não é que é verdade? Eu aposto que você, na hora de fazer o livro caixa, você anota cartão. Aí você coloca assim, cartão de crédito, ou cartão Master, ou cartão Visa. Aí você coloca isso, sabe o que significa? Que você não sabe onde você está gastando dinheiro. Né, Lucinha? Você não sabe onde está indo o seu dinheiro. Porque você escreve cartão. Mas cartão é instrumento. Cartão não é a conta. Cartão é instrumento, é o meio que você usou para pagar. Ele é só o instrumento, ele não é a conta. Nossa, quando eu descobri isso, mas deu uma explosão na minha cabeça, porque eu falei, uau! Não é que é verdade? Aí eu comecei a ver o que eu estava gastando. Gente, eu estava gastando com tanta bobagem. Tanta bobagem. E a vida é muito larga, né? A vida é muito boa. A gente pode gastar com bobagem, mas não tanto quanto eu estava gastando. Entendeu? Coisas desnecessárias. Que estavam me impedindo, por exemplo, de fazer viagens maiores. Ou de fazer mais viagens, que é o que eu amo, né? Então, eu posso gastar com bobagem, e para muitos viajar é bobagem. Eu posso gastar com bobagens, mas assim, eu tenho intencionalidade nessa bobagem? Assim, essa bobagem que eu estou comprando, ela é real? Essa bobagem que eu estou comprando, ela é concreta?
Eu sei que eu tô comprando uma bobagem, ela é consciente, ou eu tô comprando por impulso. Aí a gente volta num, né? Se você estiver comprando por impulso, cuidado, você pode estar se prejudicando. Não profissionaliza a gestão financeira, que é o que eu já falei, e não faz a tal da reserva da paz. As pessoas falam assim da reserva de emergência, né? Eu não gosto porque eu sou adepta à física quântica. E aí a física quântica fala que tudo que você fala, ele volta para você. É o dar e receber abundante do mundo, né? Então, se eu falo reserva de emergência, o universo vai entender que eu quero ter uma emergência, porque eu tô guardando dinheiro para isso, e aí ele me dá uma emergência, tá? Então, assim, é só uma questão de mindset. Você pensa do jeito que você quiser. Mas, assim, na minha concepção, é uma reserva do amor, é uma reserva da paz, é uma reserva da tranquilidade, é reserva da abundância. Você usa o nome que couber melhor para você, tá? Mas guarda dinheiro, pelo amor de Deus, guarda dinheiro. Vamos guardar dinheiro, gente? A programação neurolinguística, ela explica que quando você guarda dinheiro, ou quando você dá esmola, ou quando você dá o dízimo na igreja, a programação neurolinguística, ela explica que você tem tanto dinheiro que até sobra. Então é científico, tá? Quando você for dar dinheiro, pode dar com tranquilidade, porque o seu subconsciente vai entender que é bom aquilo. O seu subconsciente vai entender que você tem muito mais para dar. Então, quando você guarda uma reserva da paz para você, que é o seu próprio dízimo, né? Você está guardando dinheiro para você mesma, você mostra para o seu subconsciente que você tem tanto dinheiro que você pode dar para você mesmo, você pode guardar, as contas estão pagas, sua vida tá boa, você pode ir lá e guardar seu dinheiro. Entendeu? Veja, pratica o que a gente está propondo, você vai ver que os seus resultados vão crescer exponencialmente. Quem levou a sério, quem assistiu todas essas aulas e aplicou todos os dias cada exercício que eu passei, já teve transformação. Já teve. Eu estou recebendo muitos feedbacks em inbox dizendo das transformações e dos resultados. Eu quero saber também sua opinião. Eu quero que você me diga, né? Como que você fez, o que que você aplicou, o que que deu certo, o que deu errado, porque deu errado. Vem me cobrar porque deu errado, entendeu? Por quê? Porque a gente vai aperfeiçoando a técnica, a gente vai melhorando juntas, nós vamos juntas, sempre caminhando, tá? Aí a gente tem aqui o seu posicionamento, né? A gente tem aqui que você precisa entender na aula 6 quem é você na fila do pão ali. Você tá se mantendo na sua vida como mero aprendedor, aí você fica só aprendendo, ou você está se colocando na vida como um aprendedor executor. Ou seja, você aprende e executa, aprende e executa. Quando eu dou uma aula dessa, eu vou refinando a minha própria técnica. Então, na minha advocacia, eu aplico o que eu passo para vocês. E aí eu reaplico depois de uma aula dessa, porque eu vou tendo outros insights. Eles dizem que a gente aprende mais quando ensina. E isso é verdade, tá bom? Então, assim... quando você começa a fazer isso, você começa a perceber que, olha, será que você está fazendo as coisas sem tanta vontade, sem tanto brio, sem tanto âmago, sem tanta vontade? E aí você se coloca na visão de aprendedor, você vira uma Barça, porque você só recebe informação, mas você não aplica, você não coloca em prática. E quando você não coloca em prática as informações que você recebe, elas viram só gordura mental. Entendeu? Quando a gente usa esse termo gordura mental, tem pessoas que se sentem ofendidas, falam, não, conhecimento é poder. Conhecimento só é poder se você usa. Se você não usa, é só algo que ocupa a sua cabeça. Porque aí você vai desenvolvendo uma neurose tal que assim, caramba, meu vizinho fez uma coisa que eu podia ter feito. Olha lá, ele fez isso e tá errado, eu podia ter feito. Se eu fizesse ali ia estar muito melhor.
ele está fazendo errado. Você vira esse crítico doente do trabalho alheio, da grama do vizinho, porque você não se põe em movimento. E aí você nunca vai ter resultado. Então, se você quer se pôr em movimento, você precisa ter brio, ter âmago. Você precisa sair de uma posição de mero aprendedor, espectador, e começar a ser protagonista. Começar a executar aquilo que você quer fazer. Começar a executar aquilo que precisa ser feito. Quando você se dá o luxo de fazer isso, as coisas brilham para você. As estrelas brilham e você resolve e recebe os resultados que você precisa. A gente viu também a aula sobre sua autoralidade. Nós trouxemos aqui uma palavra da Bíblia que fala assim: a boca fala o que o coração está cheio. Então, você precisa deixar a sua boca falar do que o seu coração está cheio. Às vezes, essas primeiras palavras iniciais, elas estão imbuídas, repletas de crenças, de sentidos que não são seus, mas que você projetou que são. E aí você tem chances hoje, agora, de colocar em prática de forma diferenciada. Você tem chances hoje, agora, de ir lá e transformar, de mudar. E como é que você faz isso? Olhando para você e enxergando. O que te fez brilhar os olhos para escolher a ser advogada? O que te fez brilhar os olhos para escolher ser advogada, e agora que você está profissionalizando a sua advocacia, o que te faz brilhar os olhos para construir algo melhor? Toda vez que você consegue enxergar isso e ter essa perspectiva, nossa, tudo muda. Porque você sabe que é a sua autoralidade, você sabe que é a sua verdade que está vindo no mundo. Você sabe que é você que está ali. Sem as crenças, sem, sabe, as marcas, sem as obrigatoriedades que te impõem. Toda vez que você faz isso, você respeita quem você é. Você aceita quem você é. E se você aceita e respeita, tudo se transforma. Tudo melhora para você. Aí a gente viu na aula 7 que o que ninguém te conta sobre empreender, né? Empreender é assim. Tem uma máxima que fala que o piloto do avião, ele tem que pilotar o avião. Mas tem muitos pilotos de avião que estão servindo café, então como comissários de bordo. E aí o avião começa a cair, mas ele não está nem na metade do avião na entrega dos lanchinhos. E aí ele não tá nem na metade do avião na entrega dos lanchinhos, e ele fica, meu Deus, mas se eu não entregar os lanchinhos daqui pra frente, esse povo aqui vai ficar sem lanchinho, mas o avião tá caindo. Ai meu Deus, e agora? Ele fica lá querendo equilibrar as duas funções de maneira desordenada. A questão aqui é assim: muitos advogados, muitas advogadas conduzem a própria advocacia de maneira madura. E quando eu lancei o curso Advocacia Magnética, foi para tirar esse amadorismo na gestão da sua advocacia. Foi para fazer a sua advocacia se profissionalizar de uma forma mais prática e efetiva. Então, quando a gente fala assim, olha, não tem problema você ser advogado solo e você atuar em todas as áreas da sua advocacia porque você trabalha só você sozinho. Não tem problema. Eu fui advogada solo há muitos anos, né? Eu ainda sou, na verdade, porque hoje eu criei essa rotina, essa gestão de maneira mais profissional. Aí como é que você faz para você ter uma gestão? Você melhora a sua produtividade. Você usa técnicas e métodos que são palpáveis, que são aplicáveis na sua gestão da sua advocacia. Ou seja, hoje é um dia que eu vou fazer prazo. Então eu vou olhar a publicação e vou cumprir os prazos. Amanhã é o dia que eu vou fazer distribuição de produtos. Tudo bem, Silvia? Vou fazer distribuição de produtos, não, distribuição de peças, distribuição dos processos que entraram essa semana. Aí eu começo a fazer a distribuição dos processos que entraram essa semana. Entende? Você começa a desenhar a forma como você vai trabalhar. Assim você tem mais chances efetivas de consolidar o jeito da sua advocacia performar.
Ah, depois de amanhã eu vou fazer a carteira de inadimplentes. Então eu vou olhar minha gestão financeira, vou ver quem tinha que ter me pagado em outubro e não pagou, e aí eu vou ligar, ou vou mandar e-mail, ou vou mandar WhatsApp, e vou estruturar o departamento de cobrança da minha advocacia. Ah, mas a advocacia é sua, não tem departamento de cobrança, é só você e você mesmo. Sim, mas eu preciso organizar de tal forma que eu consiga fazer as atribuições que a advocacia exige. A advocacia não é só divulgar. A gente viu que o lado técnico, ele é fundamental. Nessa questão eu nem me aprofundo muito, porque é o básico, né? Você tem que ter o pilar, você tem que ter a raiz. Ou seja, estudar todos os dias, né? Tecnicamente. Mas se você não olhar para o seu entorno, se você não olhar para a maneira como você trata o seu cliente ativo, para a maneira como você trata o seu cliente inativo, se você não olhar para a maneira como você trata o seu prospect, como você vai captar novos clientes, como você cobra os seus clientes, como você negocia novos projetos, se você não fizer isso, esse olhar mais empresarial, se você não trouxer para si esse olhar mais empresarial, você não vai conseguir resolver. Então a minha proposta para você é assim: olha para a sua advocacia e profissionaliza os departamentos. E cria os departamentos, cria as funções, cria as datas e horários, os blocos de datas e horários que você vai fazer. Entendeu? Assim flui melhor. Aí você vai saber, por exemplo, tá na hora de contratar alguém? Será? Tá na hora de ter um sócio? Tá na hora de ter um parceiro? Tá na hora de mudar alguma coisa? Quando você começa a olhar o seu próprio negócio, você enxerga se está na hora de você transformar alguma coisa, certo? Na aula 8, a gente viu que o limite está na gente. O limite da minha advocacia sou eu. Então, a advocacia é igual para todo mundo. Para o Pinheiro Neto e para a Fernanda. O que determina o Pinheiro Neto ser o Pinheiro Neto e a Fernanda ser a Fernanda é o próprio Pinheiro Neto e a própria Fernanda. Por quê? Porque eles determinaram ser uma grande banca jurídica, ter uma estrutura, ter prédio próprio. Eu determinei não, focar na minha advocacia pequena porque eu quero agregar novas funções. Então, quando você traz essa dança, né, quando você traz essa perspectiva, você consegue enxergar. O Pinheiro Neto está no lugar que ele desenhou para ele, a Fernanda está no lugar que ela desenhou para ela. Aí você começa a entender por que os resultados de um são X, porque os resultados de outro é Y. E aí, assim, quando eu me comparo com o Pinheiro Neto, como é que eu me sinto? Se eu me sentir mal, por que eu estou me sentindo mal? Aí eu tenho como traçar uma rota mais profissional. Eu tenho como melhorar. Porque se ele chegou lá, eu também posso chegar. Agora, quando eu me comparo com ele e eu olho e me sinto bem, eu falo, nossa, por que eu estou me sentindo bem? Aí eu posso fazer mais do mesmo. Eu posso intensificar a minha ação aqui, porque aqui eu estou me sentindo bem. Entendeu? Quando eu comecei a dar aula, eu tinha 18, 19 anos. E aí eu lembro que naquela época eu dava um exemplo assim, a Xuxa ainda era grande, tá? Aí eu dava um exemplo assim, quem quer ser a Xuxa, né? Aí todo mundo fala assim, eu. Aí eu falava assim, gente, a Xuxa quer ter uma filha, um filho, mas ela não tem marido. E naquela época era... Ser mãe solo ainda hoje fere, né? Mas naquela época feria muito mais, tá? 20 anos atrás. Essa sociedade hipócrita, né? Então, ela decidiu ser mãe solo e ela pagou o preço de ser mãe solo. Então, ok, você quer ser a Xuxa, mas só que a filha, ela foi mãe solo numa sociedade machista, hipócrita, e ela bancou ser mãe solo. Ah, mas ela tem dinheiro, ok, mas só que a Xuxa não pode ir na padaria, não pode levar a filha dela num parquinho. Sabe esses parquinhos que tem nos bairros?
A Xuxa não pode levar a filha dela no parquinho para socializar, para brincar com as outras crianças. Ela não pode. Você quer ser a Xuxa? Entendeu? Então assim, eu quero ser a Juliana Paz. Eu quero ser a Juliana Paz. Ok. Mas você está disposta a pagar o preço que ela paga para ser quem ela é? Então eu quero ser o Pinheiro Neto. Ok. Mas você está disposto a pagar o preço que ele paga para ser quem ele é? Então é muito fácil a gente olhar a grama do vizinho e falar assim, eu quero ser. Mas você está disposto a pagar o preço? Porque os bastidores a gente não conta, né? A gente não vê os bastidores, a gente só vê o reflexo, a gente só vê o que a pessoa quer mostrar, é a edição da vida dela. E aqui nas redes sociais essa edição fica muito exponencial, né? A gente só vê a edição da vida dela, o que para ela é conveniente mostrar. Vira e mexe, vaza alguma coisa que não deveria, mas a princípio é só o coisa. Mas se você pegar e falar assim, caramba, né? Eu quero ser a Juliana Paz. Mas será que eu quero sair na rua assim e não poder saber? A Juliana Paz, não sei se ela tá casada ou não, mas não poder saber se aquele cara que tá conhecendo ela tá gostando dela ou ele quer se aproveitar da carreira, da visão, da visibilidade que ela tem? É um preço. Percebe que nem tudo é flores? Tudo tem um preço. Eu trago esses exemplos bem bobinhos, banais, para você entender que assim... Ok, você quer fazer tal coisa igual tal pessoa, mas você está disposta a pagar o preço que tal pessoa pagou? Porque a pessoa paga um preço. Eu tô aqui dando aula para você, né? Mas tá meio nubladinho, esse nubladinho dá sono, da introspecção, a gente já viu no início da aula. Você tá disposta a não dormir e a ficar fazendo a aula, a preparar a aula? Porque para cada 1 hora de aula, a gente tem que ter no mínimo 2 horas de preparação. Mínimo, né? E aí quando eu falo 2 horas de preparação, não é cair de paraquedas num tema e estudar profundamente 2 horas, não. É você ter uma vida inteira de exemplos, uma vida inteira de vivência, de estudos, nos quais você vai aplicando, para você sentar em 2 horas e resumir essa vida inteira, certo? Para você ir lá e falar durante 1 hora, você falar com desenvoltura aquilo que você quer falar e conseguir transmitir o que você quer transmitir. Porque eu falo do jeito que eu entendo. E aí eu não sei se você entende. Eu creio que sim, porque eu procuro trazer técnicas, né, da oratória, da comunicação, para que você entenda. Mas até para trazer essas técnicas da oratória e da comunicação, eu precisei me preparar em oratória e comunicação, olha só. Então você quer, tá bom, você quer fazer mentoria aí de advogado, mas você já passou por uma mentoria com advogado? Você já passou por uma mentoria com alguém? Como é que você pode ser mentor se você não foi mentorado? Sabe? Como é que você pode dar aula se você não foi aluno? Nunca entrou numa... Eu vejo agora esse mundo digital aqui, né? A pessoa nunca sentou numa sala de aula e ela quer a sua professora digital. Porque agora o marketing digital, né, abriu a porteira. Ah, eu sou professora digital, eu tenho um curso digital online. Ok. E às vezes essa pessoa ganha muito dinheiro, tá? Porque ela sabe fazer, né? Ela sabe convencer. Ela tem a lábia, né? Então ela ganha muito dinheiro, ok, ela sabe fazer, segue a fórmula lá certinha, ok. Mas será que você está fazendo mesmo o correto? Será que você está levando a mensagem certa mesmo? É isso que a gente precisa ver. E aí a gente viu que a mentalidade que você tem que ter muda todo o jogo do seu trabalho, né? Muda 100% do jogo do seu trabalho. Que é assim, Jesus Cristo venceu todas as suas tentações. Ou seja, ele fortaleceu a sua mente de tal forma que ele estava com a mira a laser traçada, direcionada para o objetivo dele. O objetivo dele era alcançar a espiritualidade máxima, era se tornar Jesus Cristo, né? Então ele foi ali com a mira a laser. Aí a tentação vinha, ele tirava, outra tentação vinha, ele tirava. Aí, Fernanda, religiosidade? Não, então vamos para Mandela.
Mandela foi entrevistado pelo Tony Robbins e aí perguntaram para ele, como é que você sobreviveu? E ele falou, eu não sobrevivi, eu me preparei. Ou seja, Mandela ficou 27 anos preso, sofrendo todo tipo de tentação, né? De tortura física, emocional, moral, todo tipo. E ele se preparou. E ele se fortaleceu. E ele se identificou. E ele cresceu para melhorar ali. Então, qual é a sua percepção sobre a sua longevidade? Sobre a sua longevidade é para frente? Sobre o que você vai fazer daqui para frente? E qual é a sua percepção sobre o seu passado? Aí você delimita o limite da sua advocacia. Eu falei que eu passei fome na infância, então eu poderia ter sido uma mera funcionáriazinha pequena, é que a gente fala assim, parece que a gente está menosprezando. Mas a minha mãe foi faxineira durante a vida inteira, e aí aos 40 anos ela veio aqui para Francisco Morato, comprou um terreninho, faxineira, aos 40 anos realizou o sonho da casa própria. Realizou o sonho da casa própria, comprou uma casa. A primeira vez que eu tive um quarto sozinha, porque até então a gente morava no quarto cozinha. E aí, veja só que interessante, ela não casou com a faxineira que ela era. Quando ela foi para Francisco Morato, quando ela comprou o terreno dela, quando ela construiu a duras penas a casa dela, sabe o que ela fez? Ela virou uma microempresária. Aí ela abriu um bazar na garagem da casa dela, porque não tinha carro, ela podia ficar chorando. Ai, não tenho carro, não consigo comprar carro, porque eu não tenho carro, o vizinho tem carro. Não, opa, eu tenho uma garagem, é uma loja. E aí ela abriu a loja dela, e aí ela começou a vender Natura, Avon, sex shop, ela tinha, né, coisa de sex shop, vendia de tudo, um bazar, vendia de tudo. Entende? Então você não precisa casar com o seu passado, você não tá mais lá. Então a Fernanda pobrezinha, não esquece de onde ela veio, porque aquela é minha origem, eu não vou esquecer. Até para eu poder dar valor a tudo que eu tenho hoje e dar valor assim ao ser humano, independente das condições, dos bens que ele tem, dar valor ao ser humano, porque isso no final das contas é isso que importa, tá? Dar valor ao ser humano. Quando a Fernanda passou fome lá atrás, eu tenho isso como referencial, mas eu não preciso viver essa menina pobrezinha que passou fome. E aí, eu passei pela fase de ter que comer tudo muito, porque pode acabar, e aí eu também saí dali, porque eu não preciso ser essa menina, entende? Você não precisa casar com quem você é hoje, você pode mudar, a vida é larga, e você não é obrigado a ficar sendo quem você é hoje, ou quem você foi no passado. Você pode idealizar, projetar quem você quer ser e ser aquela pessoa. Mas é uma decisão. É uma decisão, né? A minha mãe decidiu romper com a faxina. Então ela deixou de ser faxineira. Ela virou o quê? Microempresária. Ela virou empresária. Entendeu? Eu deixei de ser a menininha pobrezinha que passou fome. O que eu virei? Eu virei advogada, um monte de cargo, né? Que você pode, já sabe aí. Um monte de cargo, ok. Entendeu? Então assim, quem você escolhe ser é o limite da sua advocacia. É o limite da sua vida, né? É o limite que você decide ser. E na aula 9, eu revelei que eu faço tantas coisas porque eu sou multipotencial. Ou seja, eu sou aquele tipo de pessoa que não me contento em fazer uma coisa só. A minha mãe era microempresária e ela fazia excursões. E ela vendia, já vendeu marmitas, ela já vendeu gelinho, ela fazia um monte de coisa, ela se virava nos 30, né? Como toda pessoa pobre que precisa criar seus filhos, ela se virava nos 30, ela aprendeu a se virar. E eu aprendi com ela a ser essa pessoa trabalhadeira também, essa pessoa trabalhadora que corre atrás, que vai, que enfrenta. Mas eu descobri que eu não sou só uma pessoa trabalhadora. Não precisa ser difícil ganhar dinheiro. Eu descobri como fazer dinheiro, né? Que é a visão que a gente tem sobre ter dinheiro, fazer dinheiro e ganhar dinheiro. Eu descobri como fazer dinheiro. E aí, sabe como faz dinheiro? É você assumindo o controle dos seus negócios para você ir lá e buscar o que está no seu controle e você faz, o que não está no seu controle não faz. Eu, por exemplo,
fiz o meu curso Gestão Advocacia Magnética, que é um curso que eu tô dando 50% de desconto. Essa semana eu abri as inscrições, reabri, né, as inscrições da turma e já tem bastante alunos e eu tô muito feliz com o resultado. Por quê? Porque eu aprendi como faz. Eu aprendi como faz. Cada aula que eu dou para vocês fica no meu IGTV ou fica, né, divulgado, me vem cliente jurídico. Por quê? Porque toda vez que eu tô falando com vocês, o cliente que sabe que eu sou advogada, ele me chama porque fala, nossa, ela tá ensinando, então ela deve saber bem. E ele vai lá e me contrata. Então eu aprendi que assim, o que me cabe, eu faço. Quando você tá na posição de ganhar dinheiro, você fica esperando os outros te darem. E quando você espera os outros te darem, é como se assim, mas eu só ganho isso porque eu só mereço isso, né? Não, você não merece só isso, você merece mais, mas é que você ainda não aprendeu o mecanismo da vida, né? É só uma questão de aprender. Aprender e aplicar. Aprender e aplicar. Né? Me conta, o que você vai fazer com essas informações que a gente passou? E aí a gente encerra lindamente o curso Advocacia Autoral, que eu falei para vocês que seria o curso mais visceral da minha vida, porque realmente assim eu trouxe realidades e conhecimentos que eu efetivamente me desenvolvi. A Luciana está perguntando quando começa o curso. O Advocacia Magnética ele já está aberto as inscrições e já começa. Você faz a inscrição, tá 497, é R$ 49,70 por mês, em 12 vezes. E aí você já ganha login e senha e já tem 38 aulas lá já gravadas. Você assiste as aulas e aí eu vou entregar o calendário para você de nossos encontros. A gente vai ter 6 encontros virtuais pelo Zoom, no qual a gente vai tirar dúvidas, a gente vai aprofundar um pouco mais alguns temas e assim por diante. Tem como bônus o curso Comunicação Assertiva e Oratória. Tem como bônus Gestão de Pessoas, que é para você identificar o momento que você precisa contratar alguém, se realmente precisa contratar ou reestruturar a sua advocacia. Se você precisa, por exemplo, contratar ou reestruturar, ou se você precisa definir quais são os cargos e funções. Esse curso ele tá lindo assim, porque ele foi desenhado para ser uma mentoria mesmo, para ser um acompanhamento. Então eu pego você da primeira aula, ou seja, não importa se você já tem 10 anos de advocacia, se você saiu agora da faculdade, eu pego você para você fazer o diagnóstico da sua advocacia e a partir daí você vai desenhando estratégias para você fazer. Diferente de muitos cursos que a gente vê online aí, as aulas elas têm 1 hora, 40 minutos, 30 minutos, 1h30 de conteúdo, tá? Cada aula. Porque a gente vê por aí que tem muito curso online que você entra, tem 40 segundos de aula, né? Entendo, mas tem, né? E a pessoa tá... Enfim. Aí assim, não, as minhas aulas não, são todas profundas naquele assunto. Aí lá tem planejamento estratégico, tem planejamento de conteúdo para você fazer os conteúdos e organizar, para estruturar a gestão da sua advocacia, tá? Aí eu mostro para você, se você quiser ter sócio, o que você precisa se pautar para ter sócios. Eu mostro para você, se você quiser ter parceiros comerciais, como que você faz para ter essas negociações com eles. A gente vai ter também de bônus o curso de gestão de carreira. Então veja, gestão de pessoas para você contratar, motivar, fidelizar os seus funcionários e manter uma rede dentro da sua empresa de talentos, dentro da sua advocacia de talentos, que você consegue reter esses talentos, esse é um bônus. A gente tem o bônus de comunicação assertiva e oratória, que é como você faz a audiência, como você faz a entrevista com o seu cliente. A gente tem o bônus de gestão de pessoas. Dentro do curso, já tem lá, viu, Luciana, já tem aula lá de técnica de vendas para advogado, quebra de objeções na hora de fazer o fechamento de contrato, como a gente faz para fechar o contrato, gatilhos mentais, que é o grande tabu da advocacia,
tem lá uma aula só sobre gatilhos mentais e eu trouxe aprofundamento em cada um dos gatilhos mentais que você precisa saber, tá? Então, tem bastante conteúdo. Eu vou mostrar o curso por dentro também aqui nos stories. Eu só tô como eu tô organizando o congresso jurídico e como eu tô organizando a entrevista com os candidatos, eu tô com o dia mais cheio agora, mas você entra lá ver. Tem 7 dias, você faz a matrícula, já ganha o login. Não gostou do curso durante 7 dias, porque já tem as 38 aulas lá gravadas, não gostou do curso durante 7 dias, pede o seu reembolso lá pelo sistema mesmo, tá? Pede o seu reembolso e aí você recebe o seu dinheiro de volta. Eu gostaria que você me dissesse o que você não gostou para pedir o dinheiro de volta, só para eu melhorar. Mas se você não quiser dizer também, não precisa, tá? Porque é pelo sistema. Que mais? Então, precisa estruturar a faculdade, a advocacia, isso é ótimo. Olha, tem também um diferencial que eu consegui fazer, que é assim, as aulas elas têm PDF, tá? A maioria das aulas tem PDF, tem exercício prático, já ali para você imprimir o PDF, para você fazer. Eu trouxe as planilhas práticas que eu uso para a carteira de cliente do meu escritório, para a rotina de gestão de publicação do meu escritório, eu trouxe para a carteira de cliente, eu trouxe tudo isso, tá? Então tá bem prático, bem profundo e bem prático. Bem profundo e bem prático, tá bom? Aí tem um negócio também que é assim, toda aula ela tem o áudio separado. Então você não quer ficar olhando minha cara, apesar de eu ser linda, né? Você não quer ficar olhando pra mim, você quer baixar os áudios, você baixa os áudios que estão separados da imagem, tá? Você baixa os áudios e aí você consegue só escutar os áudios. Fica melhor para você, de repente, se você é do podcast, né? Você ama ficar ouvindo. Eu prefiro o geral, porque eu sou sinestésica, tá? Então eu preciso ver, fazer e ouvir. Eu preciso dos 3. Mas se de repente você é mais auditiva, você baixa o áudio e fica só me ouvindo lá, tá? Mas assim, para o curso funcionar, você tem que ouvir, ver e fazer. Se não fizer, não adianta. O meu melhor tá ali. Eu dei o meu melhor, assim. É o curso da vida, sabe aquele curso da vida? É o curso da vida. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Eu tô apaixonada pelo curso. E eu mesma faço o meu próprio curso, porque depois eu fico assistindo lá. Eu tô apaixonada. Então, você vai amar. Mas eu preciso que você faça. Então, todos os exercícios você faz, tá? Como já tem 38 aulas, 38 ou 39, tá? Enfim. Como já tem 38 aulas, você pode dividir para fazer uma aula por dia, porque a maioria das aulas tem exercício. Então, você pode fazer uma por dia, ou você pode fazer 2 por dia, 3 por dia. Você vai dividir o seu tempo, tá bom? Agora, no final de novembro, a partir do dia 20 de novembro, a gente já vai ter o primeiro encontro, tá? Então é a partir... eu sei que em novembro já tem o primeiro encontro do grupo. Então a gente vai ter o primeiro encontro para tirar dúvidas, aula ao vivo. E aí se você não puder vir ao vivo, não tem problema, porque ele vai estar na plataforma, tá bom? Eu vou passar no grupo de alunos, eu vou passar uma enquete para ver qual o melhor horário para vocês, tá? Então aí a gente vai fazer uma aula e aí ela tem hora para começar e não tem hora para acabar, porque na verdade o intuito dessa aula é a gente mentorar, né? Você me trazer o que aconteceu nesse momento que você assistiu, para eu te dar mais ou menos um panorama para a gente seguir as próximas aulas, né? Os próximos encontros, que serão 6 no total, tá bom? Tem certificado. O certificado é dado pela UNQ, que é a União Nacional da Qualificação para o Emprego, e aí vale como atividade complementar para quem está na faculdade. Então me ajuda aí, se tiver alguém para divulgar, divulga. Se você quiser fazer também, faça. Vai ser uma honra ter você lá como minha aluna, né? Vai ser uma honra mesmo, porque eu te admiro bastante. Obrigada, gente. Reverbera comigo. Essa aula ela é fundamental para você entender como funciona a sua advocacia. Assiste ela de novo, se for o caso, tá bom? E aí a gente vai se falando também. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta no Stories e aí você pergunta, vamos conversar, vamos prosear, tá? Com a volta das audiências
presenciais, meus horários vão ficar limitados. Então, por isso que eu falo assim, você tem que separar em bloco de notas, em bloco de horas, horários, né? Não precisa ter pressa, sabe? Você nunca fez o curso, aí você quer fazer o curso amanhã, um dia inteiro? Não, gente, não. Até porque tem 38 horas, não dá pra você fazer num dia inteiro, né? De 38 aulas, não dá pra você fazer o dia inteiro. Então, assim, relaxa. O que você precisa fazer é uma aula por dia, isso sim, né? Mínimo uma aula por dia, aí depois você vai fazer nas outras. Tudo bem? Tudo bem, Roberta? A aula vai ficar agora no IGTV. Assistam, por gentileza, pra gente poder ter mais conteúdo, tá bom? Obrigada, gente. Reverbera comigo. Beijos. Aguardo vocês. Tchau.